Eu dei um tema a essa ministração e ela se chama honra e desonra. Qual você escolhe viver? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Diga honra e desonra. Qual você escolhe viver? Amém, aleluia. A semana passada, o pastor Wellington, ele ministrou sobre princípios, valores e bons costumes. Bota cabelo nessa foto, viu? Aleluia. Antes de ir para a ministração, eu quero honrar algumas pessoas nessa noite. Já que o tema é honrar, eu quero honrar a vida do pastor Wellington e a sua esposa, a pastora Leni. Eu quero pedir que eles fiquem de pé. E eu quero que a igreja dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, pela vida deles dois. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, pastor, obrigado. Pastor Wellington e sua família, que Deus direcionou de Minas para estar aqui nos abençoando e sendo canal de bênçãos, não só para essa igreja local, mas ele tem sido canal de bênçãos para toda Campina Grande. Eu quero honrar nessa noite a minha família, a minha esposa, eu quero que ela fique de pé, os meus filhos, Afonsinho, Léo, Sueli, Cláudia, minha sobrinha. Eu quero que vocês, os meus parentes, meu irmão, quero que fique de pé, a minha parentela, toda a minha parentela fique de pé. Aleluia, uma salva de palmas a Jesus por essas vidas, amém? Eu quero honrar os meus filhos espirituais, os que são da célula Barnabé, fiquem todos de pé. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus por essas vidas. Aleluia. E eu quero honrar por toda a igreja. Fique de pé, igreja. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus pela vida de cada um nessa noite. Aleluia. Toda a igreja... Pode sentar. Toda igreja é importante para o projeto que Deus tem sobre a terra. Amém? Você crê na Bíblia? Você que está aqui nessa noite, você crê na palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é patente ao Senhor. Diga comigo, a Bíblia é para mim a única regra de fé e crença. Amém? A Bíblia é o próprio Deus falando comigo e com você. Lá em Hebreus 4:12 diz que ela é viva e eficaz. A Bíblia, ela foi toda completa em torno de 1.600 anos, aproximadamente por 40 autores. São 66 livros. E parece que ela foi escrita num dia e terminada no outro. Porque é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus usou os homens, mas esses homens foram usados pelo Espírito Santo. E eles escreveram essa palavra. Então nós vamos nessa noite falar sobre honra e desonra. E que você tome posse. Porque é verdade o que nós vamos falar aqui nessa noite. O que é honra? Honra é princípio de conduta de quem é virtuoso, corajoso, honesto, cujas qualidades são consideradas virtuosas. Diga, quem honra, respeita e obedece. E o que é desonra? É o inverso da honra. A desonra pode se tornar um ato de rebelião.
Olha como é sério. A desonra pode se tornar um ato de rebelião. E o que é rebelião? Ação ou efeito de rebelar, de se recusar a obedecer uma autoridade legítima. Amado, coloque aí no telão. Ou você que trouxe a sua Bíblia, abra lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Romanos, ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Agora é essa parte, se liga nessa parte. Olha o que essa parte diz: e os que resistem trarão sobre si mesmos o que? Condenação. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Que coisa séria. Que coisa séria. E nós precisamos estar atento ao que o Espírito diz à igreja, para que nós não caiamos nas ciladas. O pastor falou de princípios, não foi? A semana passada. E os princípios que ele falava muito em bons costumes e obediência. E às vezes, nós, igreja do Senhor, temos falhado nisso. E às vezes não sabemos o que acontece conosco. Mas nós mesmos, muitas vezes, por causa da desobediência às autoridades constituídas por Deus sobre nossa vida, nós mesmos atraímos condenação sobre nossa vida. A Bíblia diz: todo homem, ele está falando do gênero, mulher e homem, homem, mulher e jovens, e por que não crianças também? Ele está falando do gênero humano. Todo homem esteja sujeito às autoridades. Toda autoridade, ela não está ali, não é pelo esforço dela, mas foi Deus que instituiu. E eu quero nessa noite citar alguns personagens que foram abençoados ou amaldiçoados. No caso de abençoado, por causa da honra, por causa da obediência. E os que foram amaldiçoados, atraíram condenação para si, foi porque eles desonraram as autoridades. E as autoridades, a Bíblia é clara, diz que elas são constituídas por Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Ezequiel, capítulo 28. Coloca aí, capítulo 28, versículo 13. E o primeiro caso de desonra não foi na terra. O primeiro caso de desobediência, o primeiro caso de desonra, o primeiro caso de rebelião foi no céu. A Bíblia diz assim: estivesse no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei com
como o querubim da guarda estivesse sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Amém? O texto, se você for para a Bíblia, ele vai se referir ao rei de Tiro. Mas essa palavra, ela está falando de um querubim ungido. Um querubim que ele, como a Bíblia diz, ele era o primeiro, era ministro de louvor. E ele deixou o orgulho entrar no seu coração. Ele quis ser mais do que o seu Criador. E por causa disso, Lúcifer, anjo de luz, desonrou a Deus. Ele desobedeceu, ele quis ser mais do que o Senhor. E por isso, a condenação, ele trouxe sobre si. Ele foi lançado e foi condenado. Para Satanás, não tem mais jeito. Deus mudou até o nome dele. O nome dele, Satanás, significa adversário de Deus. E ele é o nosso adversário. E ele sabe, porque ele viveu essa experiência, que se eu e você desobedecer ao Senhor, que é a primeira autoridade que nós devemos obedecer, Satanás sabe que se eu e você não dermos ouvidos ao que o Senhor está falando, nós traremos condenação sobre nossas vidas. A paga dele foi essa: condenação eterna. Ele quis o lugar do Senhor. Não queira o lugar de quem Deus já constituiu. Saiba esperar o seu tempo. Aguarde com paciência no Senhor, e Ele honrará você. Amém, igreja? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: hoje é dia de arrependimento. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós desobedecemos às autoridades, convictos que estamos quebrando princípios de Deus. Os princípios de Deus, eles são eternos. Eles são inegociáveis. Princípio não se negocia. E muitas vezes as pessoas estão passando um momento difícil e diz, a gente pergunta: como é que você está, meu irmão? Ele diz: eu estou do jeito que Deus quer. E nós sabemos que isso é uma inverdade, porque muitas vezes nós estamos passando dificuldades por culpa nossa. Deus não queria aquela situação para mim nem para você. Deus, Ele permite. A vontade permissiva de Deus tem a perfeita vontade e tem a vontade permissiva de Deus. Muitas vezes Deus permite que algo nos aconteça para o nosso crescimento, mas muitas vezes nós mesmos trazemos condenação para nós. Todo domingo eu e você estamos aqui escutando uma ministração, ouvindo a palavra de Deus, através do pastor Wellington, que é o canal do Senhor. E quantas vezes nós damos glória a Deus, aleluia, mas quando passamos daquela porta, nós mudamos nossas atitudes. E eu e você precisamos estar atento,
sobre honra. E quando Deus diz honra as autoridades, aí você já percebe que é em todos os segmentos. É em todos os segmentos que eu e você devemos honrar o Senhor. Não é só na vida eclesiástica, com o pastor Wellington, não é? Mas em todas as áreas, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa. Eu e você precisamos honrar aquela liderança, porque foi Deus que instituiu ela sobre nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Quando eu e você honramos Deus, o que é que nós subentendemos? Se nós honramos Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, com a alma, não é? Então nós entendemos que deveríamos obedecer a todas as autoridades, mas muitas vezes isso não acontece. A palavra diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? É um mandamento com promessa, porque as bênçãos do Senhor, elas são condicionais. Se para eu e você sermos abençoados, nós precisamos obedecer aos princípios, estatutos e mandamentos de Deus. E como é que eu conheço a vontade de Deus? Como é que eu conheço os estatutos? Como é que eu conheço os princípios de Deus para a minha vida? Diga: através da Bíblia. Não tem como eu e você conhecer a Deus se nós não lermos a revelação. A Bíblia é a revelação de Deus para a nossa vida, para a sua vida. É através dela que eu e você vamos caminhar pelo caminho certo. E quem é o caminho? É Jesus. João 14,6, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia é tão clara quando ela diz que os filhos têm que honrar os pais. Como é que eu posso honrar o meu pai? Obedecendo, escutando seus conselhos, fazendo a vontade deles, não os criticando, para que os nossos dias sejam prolongados com prosperidade. No Velho Testamento, quem desonrava o pai e a mãe, sabe o que acontecia? Eles eram mortos. Os filhos que agrediam os pais. Agora, às vezes, a gente pensa que a agressão seria só física. Mas não. Agressão com palavras. Agressão com desrespeito. Matavam os filhos. Arrancavam o mal de Israel. Efésios capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha, as coisas estão inversas. O curso natural seria os pais morrerem primeiro que os filhos. Sim ou não? O curso natural seria os pais morrerem antes que os filhos, numa boa idade.
Mas o que nós estamos vendo nessa geração? Os filhos estão morrendo primeiro do que os pais. Nem bem os pais chegaram a seus 60 anos, os jovens estão morrendo. E muitas vezes nós procuramos entender essa questão. Por que os jovens estão morrendo primeiro que seus pais? E aí, se você parar para analisar e estudar a palavra do Senhor, você encontra uma resposta. Desobediência, desonra. E às vezes, quando os filhos não morrem fisicamente, morrem outras coisas. Morrem os seus sonhos, morrem os seus projetos, por causa de algo tão sério que é a desonra aos pais. E nessa noite o Espírito Santo quer falar comigo e com você, você jovem, para você ficar atento. Porque a palavra de Deus, ela é verdade, ela é viva, ela é poderosa. E às vezes você não pode perceber o que está acontecendo ao seu redor, porque muitas vezes não temos a percepção do Espírito Santo, o que Ele nos diz, e caímos às vezes nas mesmas armadilhas. Nós já temos um inimigo declarado, ele é nosso adversário, Satanás é nosso adversário, é um inimigo declarado. Ele veio para matar, roubar e destruir, como está escrito lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, a parte A. Ele veio realmente destruir uma geração inteira. Mas na parte B, Jesus disse: eu vim trazer vida, e vida em abundância. Deus quer dar vida em abundância a seu povo. Mas muitas vezes fazemos as coisas erradas porque não conhecemos a palavra, como o Senhor diz, se eu não me engano é lá em Oséias. Ele diz: o meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. E aí morre, e aí perece. Você viu que no Velho Testamento não era moleza não. Hoje nós vivemos pela graça, mas pode acontecer também. Pode acontecer. E eu e você precisamos estar atento o que o Espírito fala à igreja, para que nós possamos não ser só ouvintes, como disse o apóstolo Tiago, mas sermos o quê? Praticantes. Lá em João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu e você conhecemos a verdade, como nós vamos nos livrar de tantas armadilhas, de tantas setas que Satanás tem colocado nas nossas vidas? Primeiro, precisamos obedecer a Deus, o nosso Criador e o nosso Pai. Precisamos obedecer aos nossos pais físicos, mas também espirituais. Coloque aí, meu amado irmão, Números 22, de 1 a 10. Números 12, de 1 a 10. Quando nós olhamos para aquele capítulo de Êxodo 20, ali naquele capítulo está escrito os 10 mandamentos. Aí nós meditamos sobre essa passagem, que eu e você devemos honrar os nossos pais. Isso é muito sério, porque às vezes tem gente que diz: eu não pedi para nascer,
Você já ouviu algum filho dizer alguma vez a seu pai, você já ouviu essa frase, eu não pedi para nascer? Você não pediu, porque foi Deus que escolheu você. Deus escolheu a mim e a você com um propósito nessa terra. E se um dia você disse isso, hoje no altar do Senhor, você vai pedir perdão ao Senhor. Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este homem tomara, porquanto tinham tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor dissera a Moisés, a Arão e a Miriam: saí, vós três, à tenda da revelação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e os dois acudiram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Porque, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Ó que sentença, por desonra. Se lá no Êxodo 23, a honra leva os filhos a viverem um tempo de prosperidade na terra. A desonra leva os filhos a não terem prosperidade. Aqui já fala de quê? Da autoridade eclesiástica. Deus escolheu Moisés para ser o libertador de Israel. Deus não tinha escolhido nem Arão e nem Miriam. Ela citou esse caso dessa cuxita. Foi a mulher que Moisés casou, a etíope. Mas Moisés não estava em pecado. O que aconteceu ali foi que Miriam esteve com espírito de inveja. E questionou sobre uma autoridade espiritual que Deus constituiu sobre a vida de todos os israelenses e sobre a vida deles dois. Nem porque eles eram irmãos carnais, isso daria direito de Miriam duvidar da unção que Deus derramara sobre Moisés. Deus escolheu o pastor Wellington como nossa liderança eclesiástica. Esteja atento ao que o Espírito fala. Se o pastor Wellington, porventura, ele cometer alguma falha, é ele e Deus. Não cabe a mim e a você julgá-lo. Os líderes, você que está em célula, você deve obediência a seu líder. Os líderes foram constituídos primeiro por Deus e segundo por pastor Wellington. O pastor Wellington tem transferido da unção dele sobre a vida dos líderes. E eu e você não temos direito nenhum de sair criticando a liderança, de sair falando mal da liderança.
Se eu e você não estiver satisfeito com a congregação ou com a célula, chegue ao pastor Wellington, que é o anjo da igreja, e comunique a ele. Mas não traga condenação sobre sua vida. Amém? Deus tem constituído líderes aqui com a autoridade do pastor Wellington. Ele tem delegado autoridade na vida dos líderes para eles estarem à frente da célula. E se os líderes falharem, vão se ver com o Senhor e depois com o pastor Wellington. E eu e você precisamos estar atentos sobre os nossos pais espirituais. Certamente eu e você, nós não somos obrigados a nada, mas nós entendemos que devemos estar submetidos à autoridade eclesiástica, a autoridade que Deus constituiu sobre a igreja. Se assim não for, eu mesmo e você estaremos atraindo, olha, a ação de Satanás sobre nossa vida, porque a maldição vem através de uma brecha aberta. Como o pássaro, né, não encontra o ninho, assim a maldição não encontra pouso. A semana passada eu estava na farmácia conversando com um dos gerentes lá. Nós temos uma obra lá na farmácia que toda sexta-feira nós fazemos um culto. O dono permite. Inclusive o pastor Wellington já nos deu a graça de ser usado lá na nossa farmácia nesse culto e nos abençoar. E alguns funcionários, eles disseram que estavam ouvindo coisas que pareciam ser sobrenaturais na farmácia. Porta batendo só, corrente sendo arrastada à noite. E a gerente me chamou para conversar e disse: Afonso, o que é que tu acha? Eu digo: maldição sem causa não encontra pouso. Provérbio 26, eu não me lembro se é o 2. E junto dissemos: vamos orar, porque há legalidade aqui. Quando nós damos legalidade, Satanás, ele tem autoridade sobre a nossa vida. Satanás, ele só tem autoridade na vida de uma pessoa se ela der legalidade. Se eu e você vivermos uma vida de obediência a Deus, aí segue-se todos os princípios. Pode se levantar o inferno, pode fazer macumbaria, bruxaria, feitiçaria, magia negra contra nossas vidas, porque a palavra diz que a Jacó não vale encantamento. Sobre a igreja, diga: sobre a minha vida, coloque sua mão sobre sua cabeça. Diga: sobre a minha vida não vale encantamento. Aleluia. Eu e você precisamos honrar a nossa liderança, para que a abundância venha sobre nossa vida. Satanás só pode matar, roubar e destruir se ele encontrar legalidade. Números 16, começando do verso 1. É um texto grande, eu não vou ler todo. Mas esse texto, ele fala
de uma rebelião, de uma desobediência, de uma desonra muito terrível, novamente contra Moisés. Eu não vou ler o texto todo, porque nós estamos com hora avançada, mas fala de Corá, que era levita. Corá era um levita. Os levitas, eles tinham umas funções diferentes dos sacerdotes. E Corá, ele achou pouco ele se rebelar, e ainda ele chamou Datã e Abirão. Ei, olha com quem você anda, hein? Olha com quem você anda, os conselhos de quem você está ouvindo, o que a pessoa tem lhe aconselhado, para você não entrar numa isca. Às vezes, Satanás vem com uma oferta tão boa, aparentemente aos nossos olhos humanos, que parece que é de Deus. E se você não tivermos discernimento, a gente cai numa isca. Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Ele habita dentro de mim, dentro de você. Corá achou pouco, ele se rebelou contra o ungido de Deus. Ele chegou diante de Moisés e ele quis desfazer do chamado de Moisés. No versículo 4, Moisés diz assim, ó: tendo ouvido toda a desonra que Corá e seus companheiros declararam sobre ele, a palavra diz: tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Moisés, eu acho que Moisés naquela hora teve uma dor tão grande. Eu acho que Moisés talvez tenha pensado: rapaz, tu não está se levantando contra mim não. Tu está se levantando contra o Deus Altíssimo. Porque é o que acontece, irmãos. Quando nós desonramos os nossos líderes, que Deus constituiu, nós estamos lutando contra o próprio Deus. E Corá, ele teve essa ousadia de fazer isso contra o ungido do Senhor. E ainda queria prova. E juntou 250 pessoas. Meu Deus. Cuidado, para não se juntar com quem não tem visão do reino de Deus. Você deve estar perto daqueles que estão crescendo no Senhor. Quando foi no outro dia, Moisés juntou aquele povo todinho. A Bíblia diz que quando Moisés começou a orar, ele nem terminou a oração. Abriu-se uma fenda na terra e engoliu todos aqueles 250 pessoas. Corá, Datã e Abirão conseguiram atrair sobre si e sobre sua casa maldição, porque duvidou do ungido de Deus. E eu e você precisamos estar atentos. Quando Deus fala toda autoridade, é toda autoridade, em todos os segmentos, até os governantes. Muitas vezes nós abrimos a nossa boca para amaldiçoar os governantes, mas
aqueles governantes, por mais que eles não estejam fazendo o que é correto, o julgamento deles vem do Senhor. O que nós, igreja, deveremos fazer? Orar. Orar. O povo tem o poder de escolher. A maioria escolheu. E ele está ali, sabe por quê? Por incrível que você ache, os governantes não estão ali por causa do mérito deles, e nem porque nós o colocamos. Eles estão ali porque foram o quê? Instituídos por Deus. Deus permitiu que os governantes estivessem ali. Agora, se eles estão fazendo o certo ou errado, eles vão se ver com Deus. Miriam, qual foi o prêmio dela? Lepra, doença que era incurável. Ela foi curada porque Moisés intercedeu por ela. Datã, Corá, Datã e Abirão, qual foi seu prêmio? Morte. Agora eu quero falar sobre uma pessoa para a gente encerrar. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 17. Essa palavra, ela fala de Davi. Diz: Tu és mais justo do que eu, pois me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. Quem estava falando aqui era Saul. Saul era o rei de Israel, constituído por quem? Instituído por Deus. E Davi estava sendo perseguido por Saul. Várias vezes Saul tentou matar Davi. E Davi entendia muito de honra. Davi honrava seu pai. Davi honrava seus irmãos. Davi honrava o Senhor. E Davi, olha, se fosse eu e você no lugar de Davi, depois de várias vezes alguém ter tentado nos matar, o que é que eu e você faríamos? Isso é uma pergunta que só cabe para mim você meditar. Humanamente falando, talvez nós dessemos o troco. Talvez nós matássemos aquele que queria nos matar. Mas Davi não. Davi entendeu que Saul era ungido do Senhor, que Saul foi instituído por Deus, e Saul, apesar de querer o mal de Davi, ele era a autoridade legítima sobre a vida dele. E aí a Bíblia diz: a vingança pertence ao Senhor. Eu não sei como você está aqui nessa noite, qual é a sua motivação, se você está com o coração triste em relação a alguém que lhe feriu, a um irmão, a um parente, a uma autoridade que Deus constitui sobre a sua vida. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Eu só sei que Deus quer nessa noite remover isso dentro de mim e de você. Amém? Davi, ele honrou Saul. E ele, de maneira alguma, ele teve duas oportunidades de matar Saul e ele não o fez. Nessa passagem, diz que ele cortou a orla da vestimenta de Saul. Ele chegou bem pertinho. Saul estava dormindo, ele chegou e cortou. Ele cortou a orla. Sabe o que foi que aconteceu? O texto diz
que ele, só por esse gesto, ele se entristeceu. Davi se entristeceu, só por esse gesto. Mas se você lê a Bíblia, você vai lendo a Bíblia, vai lendo, aí você vê o que aconteceu a Saul. Davi não precisou tocar na vida dele, e Davi nunca desejou a morte de Saul. Se alguém se levantou contra você, preste atenção, não precisa você se vingar não. O próprio Deus se encarregará de fazer justiça. Você não precisa encher seu coração de ódio, de rancor, de maldade, nem abrir seus lábios para desejar mal àquela pessoa. Tem um versículo na Bíblia, que eu não vou lembrar, mas é em Provérbios, que diz que se uma pessoa se levanta contra você, não deseje mal a ela, porque assim, se você desejar mal a ela, é como se você estivesse impedindo a justiça de Deus sobre aquela pessoa. Você não precisa, você só precisa entregar nas mãos de Deus, e Ele mesmo tomará uma decisão a respeito daquela pessoa. Se eu e você amamos a Deus, que é o primeiro mandamento, o segundo mandamento tem que acontecer na nossa vida, que é amar o próximo como a si mesmo. A partir de hoje, eu sei que você já ouviu falar de autoridades. Nós ouvimos muito falar de autoridades, o pastor mesmo ministra. Mas hoje, eu e você precisamos zerar, com entendimento, aquelas autoridades que nós amaldiçoamos. Está ali meu irmão Antônio Luiz, que é testemunha. Praticamente, nós não fomos criados pelos nossos pais. Nós fomos criados pela nossa mãe. E que mãe? Uma mãe tremenda, uma mãe que nos dava tudo. Mas nós nunca desonramos o nosso pai. Eu me entristeci, sim, porque ele a deixou. Mas eu nunca o desonrei. Eu nunca chamei uma palavra de maldição contra meu pai e nem contra minha mãe. E o meu irmão, ele é o mais velho da nossa casa. Nós sempre nos damos bem. Eu sempre o admirei. Na ausência da figura paterna, para mim, ele era a pessoa que eu me inspirava. Hoje, ele está me honrando. Eu tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Quando nós fomos morar no bairro Bolocongó, e criado só pela mãe, eu era muito afoito. Saía demais. E fui criado numa geração totalmente solta. E os ensinamentos da nossa mãe, nós guardamos no nosso coração. Um dia, quando eu fui pregar no presídio do Serrotão, que eu cheguei lá no Serrotão,
para pregar o evangelho, eu fiquei impactado. Por quê? Eu encontrei ali pessoas da minha geração. Homens adultos que viveram comigo naquela geração, mas eles escolheram o caminho da desonra, e por isso se paga um preço. Eu escolhi o caminho da honra. Quando eu e você escolhemos o caminho da honra, o que é que Deus faz? Diga, Deus honra. O que foi que o apóstolo Paulo disse? A quem honra, honra. E tem uma coisa, não precisa você honrar e as pessoas ficarem sabendo, não. Quando o pastor Wellington me chamou para eu trazer essa palavra hoje, ela já ardia no meu coração. É como uma continuação da palavra de domingo. E veio ao meu coração, eu vou honrar o pastor Wellington e a pastora Leninha. Eu vou comprar. Aí veio ao meu coração que eu ia comprar para dar a eles um presente. Mas o Espírito Santo disse: a melhor forma de honrar não é tapinha nas costas e nem dar presente. A melhor forma de você honrar uma liderança é obedecer. Então, eu quero honrar dessa forma, obedecendo. Porque de que adianta você dar um presente material a uma pessoa? Pode fazer parte? Pode. Mas do que adianta você dar um presente material a uma pessoa e depois apunhalá-la pelas costas? É melhor você honrar obedecendo aquela pessoa, a sua liderança.